Romanos capítulo 2, verso 1. Eu vou ler do verso 1 até o verso 11, diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade? Vamos dizer isso juntos: as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade. E o apóstolo Paulo prossegue dizendo nesse verso 4: ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras vais estocando, gradualmente acumulando, tesaurizo no grego, em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação. Algumas versões trazem revelação, do juízo, de caiocrísia, do julgamento de acordo com aquilo que é certo. Paulo diz: vais em tesouras, digo, ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram, diga comigo, glória, e honra, e incorrupção. Aftarsia é o termo que Paulo utiliza aqui, que também pode ser traduzido por imortalidade. Verso 8, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção, prosopolêmpsia, não há parcialidade, não há aceitação da aparência. Paulo diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Os últimos conceitos que nós abordamos na quarta-feira, baseados em Romanos capítulo 2, verso 4, foram estes dois. Os judeus a quem Paulo se dirigia nesse trecho, capítulo 2 de Romanos, por não valorizarem a riqueza da bondade de Deus, da qual historicamente eles haviam sido os únicos beneficiários. Então, eles eram com exclusividade, é claro, descendência de Abraão. Eles com exclusividade receberam a lei de Moisés. Eles com exclusividade foram o berço no qual nasceu o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, e é esse princípio que ele expõe, os judeus, por não valorizarem a riqueza da bondade, da qual historicamente eles foram os únicos beneficiários, falharam. E em segundo lugar, Paulo diz, eles não compreenderam que a bondade de Deus, ao ser devidamente avaliada, ao ser considerada com atenção, as bênçãos, o favor, a graça de Deus, essa bondade, ao ser corretamente considerada, conduz ao arrependimento. Paulo diz que ela foi planejada para induzir ao arrependimento. Uma atitude que os judeus consideravam necessária, e Paulo fala sobre isso, e vimos isso na quarta-feira, apenas para os gentios. Eles criam, nesse momento da história, que os gentios tinham coisas das quais se arrepender, mas eles não. Entretanto, Paulo diz que a bondade de Deus tem como intuito e propósito, sobretudo isto: conduzir ao arrependimento. Deus queria que Israel mudasse de pensamento. Nós partimos daí e agora avançamos para o capítulo 2, verso 5. Quando Paulo disse, nós vamos reler agora, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras, vais estocando, vais gradualmente acumulando ira para ti no dia da ira e da manifestação ou revelação do juízo de Deus, do julgamento de acordo com aquilo que é certo.
Paulo ainda está falando aos judeus, e depois de apresentar no verso 4, uma condição que poderia ser tratada como atitude passiva, em que os judeus ignoravam a bondade de Deus, que tinha a intenção de conduzir os judeus ao arrependimento. Agora Paulo deixa a sua crítica completamente aberta, transparente, e trata o pecado dos judeus como ato consciente, deliberado, ativo. Paulo lança a mão da figura do tesouro. Ele diz que os judeus estavam acumulando um tesouro para si mesmos. Então, sem qualquer rodeio, a mensagem do apóstolo agora é esta: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti. É uma denúncia direta. Se o arrependimento, que é a mudança de pensamento e de ato, consequentemente, demonstra um coração maleável, brando, flexível, arrependimento é isso. Há um coração que se quebra, que pode ser manipulado pelo Espírito de Deus, que se sente constrangido com a bondade de Deus, esse coração se arrepende. Se de um lado o arrependimento demonstra esse coração maleável, que se constrange da bondade de Deus, o contraste é apresentado por Paulo aqui. Os judeus demonstraram justamente um coração empedernido, duro como rocha, e consequentemente impenitente, incapaz de se arrepender, incapaz de mudar. O que leva então, no dizer de Paulo, alguém a não mudar de pensamento diante da bondade de Deus, a não se sentir atraído para Deus? A resposta é direta nesse texto. Paulo diz: um coração duro como rocha. Com uma clareza absoluta, Paulo deriva para o seguinte: por causa da dureza de seu coração, a pessoa impenitente, a pessoa que não se arrepende, a pessoa que não muda de pensamento e de ato, se torna ela mesma, o agente que acumula a ira contra si. A pergunta que a gente faz é: que ira? De qual ira Paulo está falando? E Paulo já tinha dito isso no capítulo anterior, Romanos capítulo 1, verso 8. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira não é outra, senão a ira de Deus. Deus é o autor dessa ira, Deus é o executor dessa ira, mas para nossa surpresa, Paulo afirma que a própria pessoa é quem tesoura essa ira. E Paulo completa a ideia dizendo: acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Ou seja, a pessoa acumula para si, essa pessoa que não muda de pensamento, não muda de ato, que não se constrange diante da bondade de Deus, ela acumula para si a ira, que no dizer apostólico será revelada no julgamento justo, o julgamento de Deus. Então Paulo retoma o que havia sido dito no verso 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. É justo o juízo. A pessoa, aqui os judeus no texto, de coração duro, que não se arrepende, vai acumulando a ira de Deus contra si mesma, e essa ira, diz Paulo, será revelada no julgamento de Deus, que é segundo a verdade. Ou seja, Deus não é apresentado aqui como um Deus iracundo. Deus não é apresentado como um Deus que tem prazer em condenar e aniquilar. Não é isso. No dizer de Paulo, não existe ira de Deus, a não ser como reação da sua justiça e da sua verdade contra o pecado. Consequentemente,
Não há aumento dessa ira, não há acréscimo à ira que está sendo acumulada, não há um acúmulo maior, a não ser quando a santidade de Deus for provocada pelo pecado por parte do homem. Só há ira, diz Paulo, porque há oposição à verdade. E em havendo obstinada oposição à verdade, sempre haverá ira. Por isso, Paulo diz: o coração empedernido entesoura, acumula para si mesmo ira. O Espírito Santo nos adverte por meio desse texto, falando de ira, diga comigo, ira para o dia da ira. Então Paulo diz: em tesouras acumulas ira para o dia da ira, é a expressão que ele utiliza. O sentido é que a ira acumulada, essa ira que o coração obstinado, que não se arrepende, a mente que não muda e consequentemente o ato que não se endireita, esse coração obstinado está acumulando ira que será executada no dia da ira. Próxima pergunta que temos que fazer para o texto é: qual será esse dia? Porque é ira para o dia da ira. Qual será esse dia? É o mesmo dia que foi mencionado, ou que será mencionado no versículo 16, desse capítulo 2. Paulo vai dizer: o dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens. O dia em que todo e qualquer segredo virá à luz. Quando nós chegarmos no verso 16, creio eu, daqui a 2 semanas a gente vai meditar mais aprofundadamente nestas coisas. Mas Paulo já está dizendo para nós, já podemos ir assimilando esse conceito, que o dia da ira é um dia de revelação. De muita revelação. Bem, o dia da ira e da revelação, ou manifestação, do justo juízo de Deus, é o dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará ou virá julgar os segredos dos homens. Definindo o dia da ira como o dia da revelação do juízo, que será o dia do julgamento dos segredos dos homens, Paulo evidentemente está situando esse dia no futuro. Mais à frente ele vai associar esse dia com a ideia de glória, e nós veremos isso ainda hoje. Ou seja, Paulo não está simplesmente falando de um dia, preste muita atenção, de um dia que ainda está por vir. Mas ele está se referindo propriamente ao último dia, ao dia final, ao desfecho da história. Ou seja, a plenitude da ira. E eu gostaria que assimilássemos esse conceito, embora não seja um conceito risonho, que se dê para florear, não é, é um conceito muito solene, muito sério, mas eu gostaria que você repetisse essa verdade comigo: a plenitude da ira ainda virá. Com isso estamos dizendo, juntamente com o apóstolo Paulo, que todas as manifestações da ira divina nesta era são parciais. Pastor, é. A plenitude da revelação da ira de Deus se dará na plenitude da revelação da sua glória e da sua salvação. Essas coisas são simultâneas. O dia final é o pleno dia, é a plenitude do tempo, em que todas as coisas serão elevadas à plenitude. Glória, salvação e ira. É certo
que ao longo da história Deus manifestou o seu justo juízo, isto é, sua ira. Por exemplo, no dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, na 10ª praga, e não apenas na 10ª, em todas as pragas do Egito, no sepultamento do exército de Faraó nas profundezas do Mar Vermelho, na destruição dos povos cananeus, na tomada da terra prometida, sob a liderança de Moisés. É claro, é evidente que ao longo da história, Deus manifestou seu justo juízo, isto é, sua ira. Consequentemente, ao nos falar olha o que Paulo vai dizer, dia da revelação do juízo. Paulo está atribuindo ao termo revelação o mais pleno sentido, a manifestação e execução mais plena de juízo. Chegará o dia, olha o que Paulo está dizendo, da revelação total do juízo divino, ou chegará o dia da revelação do juízo total e final. Por isso, a Bíblia diz que quando Jesus vier, voltar para tomar vingança daqueles que desobedecem ao Evangelho, Paulo escreve exatamente essa expressão. Apocalipse diz que Jesus é aquele que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. O mundo não sabe o que é a ira ainda. Paulo está dizendo que chegará um dia de ira. O terrível dia da ira. Se nós não dessemos atenção a todo o trecho, então todo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, se nós não observássemos todo o contexto, apesar de eu já ter dado algumas pistas aqui, mas se a gente não olhasse todo o contexto, nós pensaríamos que o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, essa expressão fortíssima de Paulo aqui no capítulo 2, nós pensaríamos que esse dia seria exclusivamente dia de julgamento final dos ímpios. Entretanto, é claro, não é esse o caso. Paulo quer ressaltar justamente a ambiguidade do último dia desta era. Um dia de extremos, completamente opostos, antagônicos, de muita contradição, um dia de grande contradição. Será o último dia desta era. Essa ambiguidade é citada nos profetas, por exemplo, se você examinar Isaías capítulo 52, a ambiguidade está lá. Essa ambiguidade é clara no discurso de Cristo sobre a sua volta. Então ele vai lá desde o capítulo 25 de Mateus até o capítulo 28. Verso 31 do capítulo 25 diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, o quê? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá, verso 41, saltei do 34 para o 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha o extremo contraste disso. Um grupo recebe o reino que está preparado para eles desde antes do mundo ser criado. O outro grupo é lançado no local que foi criado para o tormento de Satanás. O mesmo dia da ira para os ímpios é também o dia glorioso dos justos. É o dia em que todas as aspirações, toda a esperança dos salvos vai se concretizar, vai se materializar. Naquele mesmo dia, diz Paulo, serão conferidas aos santos, vamos dizer isso juntos? Glória, honra, imortalidade
e paz. No mesmo dia. Aos santos, o quê? Glória, honra, imortalidade e paz. Aos ímpios, ira. No verso 6, Paulo diz, o dia da ira. Eu volto à leitura do verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse versículo apresenta 3 características gerais do justo juízo de Deus. A primeira delas, eu vou pedir que você repita para fins didáticos. Diga comigo, abrangência. Então, a primeira delas é abrangência. Paulo diz, o qual recompensará cada um. A abrangência do julgamento, diz Paulo, será universal. A cada um. Essa verdade vai ser reforçada nos versos 9 e 10. Verso 9 diz, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Verso 10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então, ninguém fica fora do julgamento. O julgamento é para todos, a cada um. Segundo critério, diga comigo, o critério. O terceiro, segunda característica geral, né, do justo juízo de Deus. A primeira característica é a abrangência. A segunda característica é o critério. Paulo diz, segundo as obras ou procedimento. E a terceira e última característica geral do justo juízo de Deus, nesse verso 6, é, repita comigo, infalibilidade. A infalibilidade do julgamento. Paulo diz, Deus recompensará ou retribuirá exatamente de acordo com a obra. O julgamento certamente vai acontecer. Certamente há uma recompensa aguardando a todos nós. Certamente ela nos será dada. John Murray levanta a questão evidente que surge agora diante de nós. A salvação. Se Paulo diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A salvação é por fé ou a salvação é por obras? Paulo diz que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. O texto é claro. Apresentar salvação por obras neste verso não seria uma contradição de Paulo? Ele não tinha dito que pelo cumprimento da lei, nós vimos isso já no capítulo 1 e veremos mais ainda a partir do capítulo 3, ele não tinha dito que pelo cumprimento da lei, isto é, obras da lei, ninguém pode se salvar? Ele falou exatamente isso. John Murray escreve, se os homens tiverem de ser julgados de acordo com o seu procedimento, isto não seria uma contradição à tese desta carta, de que pelas obras nenhum homem será justificado? Poderia Deus julgar alguém merecedor da recompensa da vida eterna, se as obras fossem o critério? Observa que nós estamos tocando num tema central da fé cristã. Estamos juntos? Isso é um nervo exposto da nossa fé. O cristianismo,
A fé evangélica apostólica diz que a salvação não é por obras, é pela fé. Um teólogo londrino chamado Robert Haldane, ele vai escrever o seguinte: se estes versículos se referem ao Evangelho, transmitem uma ideia diferente e perturbam toda a corrente de raciocínio do apóstolo, desde o capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, onde ele chega à sua conclusão de que por obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. A partir deste verso, eu quero desafiar você a atentarmos juntos para o ensino geral do Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas do próprio apóstolo Paulo. Amém? Então vamos. Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 24, verso 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Logo após a pregação do evangelho a todo mundo, eu gostaria que você prestasse extrema atenção nisto. Logo após, repito, a pregação do evangelho a todo mundo, Jesus diz: chegará o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, os homens serão julgados conforme a sua reação à mensagem do evangelho, conforme sua maneira de lidar com os enviados de Deus. Por isso eu comecei a leitura deste trecho em Mateus 24, quando Jesus fala sobre o que os seguidores dele sofreriam nas mãos do sistema mundo. Vos hão de entregar para serdes atormentados. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão, aborrecer-se-ão, surgirão falsos profetas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, os homens serão julgados conforme sua reação à mensagem, conforme sua maneira de lidar com os enviados de Deus, por menores que sejam eles. Se Deus usar uma criança para falar o evangelho para alguém, e essa pessoa endurecer o coração e resistir à mensagem do evangelho, ela será julgada sem qualquer parcialidade. Ah, mas foi uma criança. Sim, mas foi Deus falando. Os que acolhem a mensagem de Deus são chamados por Jesus de, nesse texto, ovelhas. E os que rejeitam a mensagem são chamados por Jesus de bodes no texto. Toda a recepção ou rejeição da mensagem no tempo da perseguição está representada pelo cuidar, boas obras, presta atenção, ou pelo não cuidar, o descuidar dos mensageiros. Jesus conclui o sermão do fim, e aqui é uma correção, não é de 25 a 28, é de 23 a 25, a sequência do fim do discurso de Jesus, tinha me equivocado no início. Jesus vai concluir o sermão do fim, retomando o tema inicial do sermão. Olha que interessante.
Ele volta ao tema de que vocês vão sofrer, serão perseguidos, serão odiados, serão rejeitados por causa da mensagem do Evangelho. Aí ele finaliza o discurso do fim dizendo, Mateus 25, 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória. Isso vai acontecer depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí a raça humana é julgada pela sua aceitação ou não do Evangelho. Volto à leitura. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua, sugestivo, não? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Qual o motivo? Tive fome. Ué, do que Jesus está falando? Ele voltou ao assunto. Olha os enviados de Cristo aqui, ó. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Jesus falou alguma coisa parecida no meio dos evangelhos? Alguém lembra? Quem der, nem que seja um copo de água a alguém, por causa do evangelho, um profeta, por exemplo, receberá galardão de profeta. Se der um copo de água a um justo, recebe galardão de justo. Agora Jesus voltou a essas coisas. Porque tive fome e destes-me de comer. Eu falo e vocês completam. Tive sede, era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estive na prisão e fostes ver-me. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, eu saltei para o verso 40, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. Jesus alguma vez lá no Evangelho de Marcos falou quem eram os irmãos dele? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, esses são meu irmão, minha irmã e minha mãe. Os meus mensageiros, os meus porta-vozes no tempo do fim. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Verso 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não, tive sede e não, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me vi. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, verso 45, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O que Jesus cita aqui são obras, várias obras de cuidado, por causa do Evangelho, para com os pequeninos irmãos de Jesus. João capítulo 5, verso 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu gostaria que você, em um verbo, dissesse um verbo.
Qual o critério que Jesus apresenta aqui para a ressurreição da vida ou para a ressurreição da condenação? O verbo é pensar ou o verbo é fazer? Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Gálatas capítulo 6, versos 7 a 10, estamos juntos? A gente precisa responder essa pergunta, a salvação é por fé ou por? Precisamos responder essa pergunta, ela é dramática. Gálatas capítulo 6, verso 7, na verdade eu volto ao verso 6, e o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha isso. Paulo está contrastando então vida eterna com corrupção eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não nos cansemos de fazer. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Por último, e não menos importante, nós não vamos citar aqui nem uma fala direta de Cristo, nem um escrito de Paulo. Salomão escreve em Eclesiastes 12, 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Voltamos à pergunta, né? Seremos julgados pela nossa fé ou pelas nossas obras? É claro, em primeiro lugar, que Paulo não está pondo de lado a provisão gloriosa, maravilhosa e exclusiva do Evangelho acerca da salvação a esta altura da carta. Paulo sabe que o homem é salvo pela fé no poder de Deus, no Evangelho. Paulo já deixou e vai continuar a deixar claro ao longo da carta, que estando todos os seres humanos debaixo do pecado, aliás, é exatamente isso que nós estamos vendo, os judeus também estão debaixo do pecado, tanto quanto os gentios, por meio das obras da lei, já que todos estão debaixo da condenação do pecado, por meio das obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. A partir de Romanos 3, verso 21, Paulo vai desdobrar em detalhes esse tema da justificação pela graça de Deus, exclusivamente mediante a fé em Jesus. Entretanto, nós não podemos esquecer que no início da carta, Paulo já tinha anunciado a grandeza do Evangelho, antes de falar o que ele diz aqui no verso 6, cada um será julgado mediante as suas obras. Paulo, no capítulo 1, versos 3, verso 4, verso 16, verso 17, que nós examinamos, vai dizer o seguinte, o Evangelho acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Agora diga comigo, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí vamos juntos recitar o verso 16, porque é um grande lema dessa carta, porque não me envergonho. Está muito fraco, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia. Então Paulo já deixou claro no capítulo 1 que a salvação é pela fé. Em meio, portanto, à sua fala sobre a provisão de Deus para a nossa salvação, Cristo pagou o preço e crendo nele somos salvos. Paulo fala no verso 6 do capítulo 2, dizendo que o ser humano será julgado mediante as suas obras. Eu quero reler esse verso 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Em meio, portanto, à sua fala sobre a provisão de Deus para a nossa salvação, Paulo fala sobre a doutrina evangélica, portanto, uma doutrina imutável do julgamento. Paulo não está trazendo algo novo. No verso 16 ele dirá: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Esse evangelho que ele traz é o antigo e eterno evangelho. No final do capítulo, Paulo vai citar a total inutilidade das obras que não derivam da fé. Caminhamos juntos agora. Obras que não têm qualquer relevância à parte do evangelho. As obras, Paulo vai dizer isso, que não são resultado da fé. Fé em Deus, fé em Cristo, não tem qualquer relevância para a salvação. Verso 28, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo nos fala, então, neste verso 6 e nos seguintes, do que será revelado no dia do juízo. O teste da verdadeira fé são as verdadeiras obras. Porque, diz Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas. Porque a fé sem as obras é morta. Paulo não está dizendo que a salvação é pelas obras, mas ele não está esquecendo que são as obras que demonstram a verdadeira. E nenhum verdadeiro pregador poderá se esquecer disso. Se alguém diz que tem uma fé enorme, e as suas obras não são obras de justiça, há apenas presunção, não fé. O alemão Friedrich Philipp, no seu comentário de Romanos, vai escrever: o apóstolo assim fala, não como se for uma hipótese abstrata, mas como uma assertiva concreta. Ele não diz o que Deus faria se tivesse de proceder em conformidade com a regra e o padrão primário da lei, mas o que Deus realmente fará em consonância com essa norma. Deus olhará e dirá: meu filho, minha filha, tuas obras comprovam a tua fé.
Realmente você creu. Meu filho, tuas obras dizem que você não creu. A tua fé é morta. As nossas obras serão um teste da nossa fé. Nos versículos 7 a 10, e esta é a sequência final, Paulo vai detalhar esse princípio geral que ele afirmou no verso 6. Vamos recitar o verso 6 mais uma vez? Deus recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, Paulo diz no verso 7, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram. Vamos falar juntos novamente isso? Glória e honra e incorrupção. Os justos são caracterizados, diz Paulo, antes de tudo como aqueles que procuram. Três palavras, e a gente vai encerrar com essas três palavras. Três palavras que caracterizam a aspiração dos piedosos. Elas são os elementos inseparáveis que compõem o foco de atenção do salvo. Elas são o centro da expectativa dos crentes. Essas três palavras, elas são o resumo do Evangelho. Glória, diga comigo, glória. Paulo utiliza frequentemente esse texto, tanto aqui em Romanos, quanto em outros dos seus escritos, para descrever o alvo, um dos grandes alvos da esperança do crente. Romanos 5:2, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós esperamos a glória. Romanos capítulo 8, versos 18, 21 e 30. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Verso 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 9, 23, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. 1 Coríntios 15, 43, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em... É justamente essa palavra que estamos examinando. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em... Aleluia, pode dar glória mesmo. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. E aqui Paulo está fazendo o grande contraste entre a realidade atual e a realidade futura, né? Morre uma coisa frágil, se morre é porque é mortal, em vergonha, em decomposição, se levanta algo glorioso na ressurreição. Colossenses 3, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Há um sentido comum a todos esses versos. Glória. Quando Paulo fala sobre glória em todos esses versos, ele está apontando para a transformação que será realizada quando os crentes forem confirmados à imagem do Filho de Deus e estiverem refletindo plenamente essa glória, esse fulgor, esse brilho de poder. Há uma explicação dessa glória em 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, que ainda não se manifestou o que havemos de ser. A nossa verdadeira identidade ainda não se manifestou.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Se eu e você pensamos em Cristo, e devemos pensar, como aquela visão no início do Apocalipse, seu cabelo branco, sua cabeça reluzindo, seus pés como latão polido, seu corpo todo cheio de glória, a Bíblia diz que seremos como Ele é. E justamente por isso conseguiremos vê-lo, poderemos vê-lo face a face, porque estaremos repletos de glória. Honra, a segunda palavra. Aqueles que são da salvação perseveram em busca de glória, honra e incorrupção ou incorruptibilidade. Honra. Honra é uma palavra que expressa a ideia, evidentemente, muito próxima à ideia de glória. Vamos ver alguns textos. Hebreus 2:7. Tu o fizeste, falando do ser humano, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. 1 de Pedro 1, versos 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, vamos falar juntos? Incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar. E aí Pedro prossegue dizendo: guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache, a prova da fé de vocês, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 2 de Pedro 1, verso 17. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Apocalipse 5, verso 13. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas, fale comigo, ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. Aleluia, aleluia. Em se tratando dos salvos, honra é a aprovação de Deus. E essa aprovação total será declarada aos crentes: vinde benditos de meu Pai. Totalmente aprovados. Essa honra, essa aprovação divina se contrasta inteiramente com a reprovação que virá sobre aqueles que rejeitam a Cristo. E por último, Paulo diz que os salvos, aqueles cujas obras serão aprovadas por Deus, são os que buscam glória e honra e incorrupção ou incorruptibilidade. Esse é um termo próximo, extremamente próximo de glória e honra, mas é distinto. Os justos aspiram incorrupção ou incorruptibilidade. É a nossa esperança de ressurreição. É impossível desconectar esse termo incorruptibilidade, como Paulo utiliza aqui, de outras falas do apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42.
assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Verso 50. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão como? Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Verso 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Aleluia. Paulo está falando então de glória, honra e incorrupção como as grandes aspirações dos crentes. Quando eu estava meditando nestas coisas hoje pela manhã, peço licença para contar um testemunho singelo meu. Eu peguei minha flauta, por vezes eu gosto de fazer isso, pego a flauta e começo a tocar louvores, mergulhando na presença do Senhor, e depois eu começo a ler e escrever. Eu estava ali tocando louvores e eu percebi uma coisa. Eu estava tocando canções que todas, ou quase todas, falavam do dia do encontro com o Senhor. Uma das canções é esta: primeiro eu quero ver meu Salvador, bem antes dos queridos ao redor. Outra era da harpa cristã: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Eu disse: meu Deus, eu ainda não havia mergulhado no texto. Eu disse: Senhor, até dei meio que uma pausa. Isso não é nostalgia. Isso é o anseio do meu coração. Meu maior anseio. E Paulo vai dizer que é isso que os justos buscam. Por isso eu peço licença para falar isto. Meu maior anseio, meus irmãos, meu maior anseio é ver meu Salvador. É estar com Ele. No maior, acima de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Não é um carro, não é uma casa, não é nada disso. Glória a Deus por essas coisas. Mas não é nada, não é mesmo. Teve uma época da minha vida em que eu disse para o Senhor: Senhor, eu estou tão cansado. Eu gostaria que o Senhor me levasse. Eu estava orando e dizendo isso para o Senhor: eu gostaria muito que o Senhor me levasse. Aí minha esposa um dia acordou e disse para mim: amor, você está orando para o Senhor te levar? Foi assim, amor? Eu disse: estou. Por quê, meu bem? Porque o Senhor me disse que Ele vai te atender. Por favor, ela disse para mim, para de pedir isso. E eu parei. Só que Paulo não diz que isso vai acontecer apenas por causa de tribulações ou cansaço da vida. Paulo
Paulo está dizendo que isso é naturalmente um anseio do salvo. Não precisa ficar preocupado, não. Eu estou em paz. Temos muito trabalho a fazer, temos muitas almas para resgatar para o Senhor. O salvo busca, vamos falar? Glória, honra, incorrupção. E Paulo diz, ele faz isto, sabe como? Perseverando em fazer o bem. Um teólogo chamado Meyer diz, isto contém o padrão, o princípio normativo que guia a busca por Deus. A norma dessa busca é perseverando em fazer o bem. Paulo diz que o homem persevera em fazer o bem, persevera, anda com paciência. Jesus vai dizer que será salvo aquele que perseverar até o fim. O autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 3, verso 14, nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. E em Colossenses 1, versos 22 e 23, último texto desta mensagem, Paulo diz, a vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. A complementação, então, da perseverança na prática do bem, é essa aspiração da esperança. Essas coisas não podem ser separadas. Um desejo ardente de ver o Salvador, de glória, honra e incorruptibilidade, isso está acompanhando a prática do bem. Obras que não brotam da fé salvadora são obras mortas. A aparente fé em Cristo sem obras é fé morta, é mera presunção. Que na nossa jornada, o nosso anseio seja este sempre: glória, honra e incorrupção. E que isso seja manifesto no nosso caminhar continuamente, por perseverarmos em fazer o bem. Que a nossa fé gere muita consequência, muita obra, que exalta a Deus e glorifica a Cristo, e que Deus nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.